começando agora o episódio 0 do Amazomic Podcast. A gente vai apresentar nesse primeiro episódio o que vai ser o podcast e explicar um pouco o que a gente é e qual foi a ideia que a gente teve para chegar até aqui. Começando agora, eu sou o Pedro Abinader, eu sou do último semestre de administração daqui do Cesupa. Pode falar, Pedro. Eu sou Pedro, do quarto semestre de administração aqui do Cesupa. Eu sou o Vinícius, estou no segundo semestre do curso de administração aqui do Cesupa. E eu sou a Tatiana, coordenadora do curso de administração do Cesupa, que é uma instituição de ensino aqui na Amazônia, aqui em Belém, do Pará. Então a gente vai fazer um pouquinho desse podcast hoje com os meninos, a gente faz em colaboração esse podcast com os meninos, com o propósito de apresentar para vocês qual foi a ideia principal que a gente teve e como ele vai acontecer ao longo dos próximos episódios. Explicando um pouco agora como a gente quer que seja esse podcast, qual é a nossa ideia inicial, basicamente a gente pretende chamar nomes de administradores, preferencialmente egressos daqui de Cesupa, que tem uma história para contar, que contem como é que eles chegaram onde é que eles estão, como é que eles abriram o negócio deles, em geral. Basicamente é isso. A gente vai apresentar agora a nossa equipe, a gente acabou de apresentar. Além de nós quatro, tem o Davi Araújo, que faz parte da edição de vídeo, que ele vai cuidar da direção do Nosso podcast. produtor, né? E o Hélio, que cuida da parte de equipamentos, ele participa da manutenção do áudio, Melhor do técnico vídeo. de audiovisual. O importante do podcast é a produção, é a parte que está por trás de tudo isso. Somos apenas apresentadores, somos apenas meros auxiliados pelos produtores. Sim, aí basicamente o Cesupa, a gente percebeu esse crescente no número de podcasts que estava lançando pela internet, e o Cesupa, não sei se foi uma ideia vinda da Tati, Na verdade, inicialmente. Inicialmente eu falei com o Emmanuel, que é um ex-aluno nosso que agora está morando em São Paulo, e aí ele topou a ideia, então a gente começou a conversar com o Vini para a gente começar a articular que seria interessante a gente trazer, no caso, ex-alunos para conversar sobre os negócios agora atuais, né, que eles estão trabalhando aqui em Belém, ou ex-alunos que não trabalham em Belém, mas que atuam em empresas ao redor do Brasil e do mundo, que a gente tem egressos que trabalham em outros lugares também. E aí depois conversei com vocês e agora... Isso também mostrar, né, a grande potência que é o Cesupa, o curso de administração do Cesupa, Sim. que é o melhor do estado do Pará, do norte, quiçá, né? Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. E para começar esse podcast, eu acho muito interessante a gente se conhecer, se apresentar um pouco melhor para vocês, não só da nossa escolaridade no Cesupa, mas também conhecer um pouco da gente, o que a gente faz, o que a gente pretende fazer. E o Vinícius pode começar com a gente vai fazer Bem, na roda. começando pela minha história, eu nasci em Macapá, né? Aí aos 10 anos mudei pra cá, pra Belém, no intuito de estudar, buscar mais conhecimento. E quando eu estava no ensino médio, nunca me interessei por nenhuma área assim da saúde, essa parte de direito, mas eu sempre fui muito interessado pela parte de negócios. E eu fui buscando cursos aqui em Belém, até mesmo fora do Pará. Só que o que me encantou mais foi o curso de administração do Cesupa. Aí eu fui buscando, fiz a prova, passei, e aí eu conheci a Tati. E ela me apresentou como que realmente era o curso e, nossa, me encantei. Realmente a gente entra no meio empresarial, o curso de administração do Cesupa é focado para essa parte empresarial, essa parte de empresas, e não tem outra. Se tu gosta dessa parte de empresa, tu vai te encantar com o curso de administração do Cesupa. Pedro, pode falar. Posso me apresentar? Então, gente, sou Pedro. Diferente um pouco do Vinícius, eu sempre tive um pouco de certeza do que eu queria fazer. Eu acredito que um pouco da minha família, a minha avó, meu pai, meus tios, são muito voltados para esse lado do empreendedorismo. E desde cedo eu sempre gostei de me envolver em projetos. Eu falo que sou apaixonado por projetos. Então, organizar uma viagem, um aniversário, seja o que for, eu amo desenvolver projetos. Então, desde muito pequeno, a minha avó levava, nas minhas férias, para eu trabalhar na empresa dela em coisas operacionais, assim, etiquetar peças, essas coisas. E eu fui crescendo e fui pegando gosto, e aos poucos eu fui me envolvendo em aspectos mais estratégicos. E ela sempre ressalta muito da importância do conhecimento. E então eu sempre fui um pouco mais direcionado nesse sentido de administração. E quando eu fui buscar uma instituição para seguir a administração, eu cheguei até no primeiro momento buscar fora do estado, fora
do país não, quando em inglês. Mas enfim, eu percebi que o Cesupa era algo que é dentro aqui da nossa região e que tem um potencial incrível, tem projetos incríveis e que consegue desenvolver a gente com competências de universidades a nível de Brasil. Então, começando pelo vestibular, eu particularmente não gostava de algumas matérias, por exemplo, Química e Física, e o vestibular daqui do Cesupa, chamado Fora da Curva, ele justamente vinha com esse objetivo de selecionar a gente pelas nossas capacidades de comunicação, teor crítico, então a gente precisava gravar vídeos, a gente precisava ia muito além de só fazer uma prova que eu precisaria decorar. Então eu disse, realmente essa instituição que eu desejo seguir. E dentro do Cesupa a gente tem muitos projetos, o podcast é um dos projetos que a gente vai comentar ao longo desse podcast, então agora o Pedro pode falar um pouco da trajetória dele. Beleza, falando um pouco da minha, eu diria que ela é praticamente contrária da do outro Pedro. Eu sou o Pedro Abinada, só tirando confusões. Ele é o Pedro Sadala. Aí eu nasci aqui em Belém, vivi minha vida toda em Belém, e eu nunca fui um cara de gostar de estudar muito. Mas eu sempre fui muito comunicativo, sempre fui amigo de todo mundo da minha escola e sempre tive um pouco de interesse de atuar nessa área da internet. Sempre fui fissurado em YouTube e acompanho vários podcasts pelo Brasil, tanto de negócios como sócios, como outros podcasts que são muito famosos no país. E minha história no Cesupa, ela é um pouco complicada. Diferente do Pedro, como eu disse, eu sou muito indeciso, um libriano raiz. E eu entrei no Cesupa pro curso de Ciência da Computação. Eu entrei no curso, fiquei, acredito que uns 2 meses no curso. Percebi que programação não é a minha linguagem, eu falo português mesmo. Aí eu saí e entrei para engenharia de produção, então nem foi administração ainda. Entrei em engenharia de produção, fiquei até o final do ano em engenharia de produção. Eu tinha amigos que tinham estudado na escola comigo lá, eu me dava bem. Só que também não era o curso que eu queria, também pelo motivo que a gente tem em comum, eu e o Pedro, que cálculo, física, química não era algo que eu queria muito estudar para a faculdade. Eu preciso estudar em administração. Tá? Não é algo que eu odeio, mas é algo que eu não sou tão fã, assim, de entrar a fundo. Tá perdoado. Aí entrei em administração meio que às cegas, não tão às cegas porque a minha irmã, que é um ano mais velha que eu, já estava fazendo administração aqui no Cesupa e ela disse que o curso era muito bom. E eu entrei, decidi mudar meio que só pra ver o que ia dar. Não tinha certeza se ia ser o curso que eu ia fazer na minha vida ou não. E no fim das contas eu gostei muito do curso, gostei muito das pessoas, gostei muito dos professores. As matérias eu acho que elas são matérias que te ensinam não só a administrar, cuidar de uma empresa, a fazer o teu negócio, mas cuidar da tua vida, administrar a tua vida. Eu percebi que a administração é um curso que qualquer um pode fazer e qualquer um deve fazer, seja médico, seja engenheiro, seja psicólogo, arquiteto, porque ele te ajuda a administrar teus recursos, a administrar as pessoas com quem tu trabalha, a administrar teu tempo, como de um jeito que ele não é padronizado, mas tem vários mecanismos para serem feitos e acredito que vai ajudar muito, pode ajudar muitas pessoas. O Cesupa é um centro educacional maravilhoso para mostrar todas essas técnicas, para te dar práticas de mercado, para dar networking com vários administradores que tanto são daqui, regionais, focado nos regionais, na produção regional, mas também falo com muitos administradores de fora. Eu tô no último semestre aqui, o Vinícius eu acho que é do segundo, sim, e o Pedro do quarto, então eu tenho noção de como é o curso inteiro, apesar de saber que o curso mudou para os dois, então é um pouco diferente, mas eu tenho certeza que ele ficou ainda melhor. Aí a Tati pode falar um pouco sobre essa mudança, porque ela é nossa coordenadora, e só adicionando, a Tati hoje ela é nossa convidada. Normalmente os classe S. Os hosts do podcast vão ser eu, o Pedro e o Vinícius. Talvez 2, talvez 3, e isso vai variar bastante de episódio para episódio. A gente vai falar um pouco mais depois sobre como vai ser o andamento dos episódios. E Pedro, te complementando rapidinho antes de passar para Tati,
O Pedro falou um pouco da importância também de médicos, dentistas, outros profissionais entenderem um pouco desse campo. Então, até na nossa discussão de planejamento, a gente pretende em algumas temporadas trazer profissionais médicos, engenheiros que além dessa formação são empreendedores, porque acaba que eles são formados muitas vezes e não têm essa noção de como gerir o seu negócio. Então, no futuro a gente vai estar trazendo especialistas médicos e tudo que tem empresas para inspirar vocês que não são formados em administração e ter um pouco de ferramentas e entender um pouco desse caminho. Antes de passar a palavra para a Tati, eu queria ressaltar um ponto que, além do nome Amazomic, o podcast cogitou em se chamar Podcast Pedros. Pela grande quantidade de Pedros presentes nessa mesa, eu até tentei mudar meu nome no cartório, mas não deu certo. Aí ficou o Amazomic mesmo. Bom, vamos lá. Meu nome é Tatiana, eu nasci em Belém, né? Também fiquei a minha vida inteira aqui em Belém, nunca morei em outro lugar, já viajei para outros lugares, né? Muito por conta do Cesupa também, dos projetos que acontecem aqui. E assim como o Pedro, durante a minha infância e adolescência, eu era a pessoa que eu era líder esportivo na sala de aula, eu que organizava as festas de todo mundo, então sempre tive esse negócio de organização. Na minha casa, eu que era responsável por organizar meus irmãos, que na hora da escola tinha que organizar tudo, então sempre tive muito essa questão de liderar pessoas, organizar pessoas e organizar as coisas nas minhas confraternizações das minhas amigas, eu que faço as planilhas, eu que organizo tudo. Então sempre organizei tudo na minha vida e aí eu lembro que quando eu era mais nova, eu fiz vestibular para várias coisas. Fiz vestibular para administração, para turismo, para relações internacionais e eu passei em todos. E aí, e agora, né? O que eu vou fazer? Aí eu fui ouvir meus pais e falaram, não, minha filha, administração é um curso, né, que vai te ajudar e te dá muitas possibilidades de atuação e tal. E aí eu sempre pensava que um dia eu ia ser aquela pessoa chique, né, aquela mulher que usa terno e usa aquela pasta. Eu sempre me imaginava assim, coisa que eu não sou, né? Nem terno eu tenho. Mas, né, entrei no curso de administração porque eu sempre gostei de liderar pessoas e organizar as coisas. E eu sou apaixonada por isso, né? Tipo, eu adoro a área que a gente escolheu, eu concordo muito com o Pedro. Concordo que é um curso que ele inclusive eu sempre falo isso para os meus alunos, que tem muita gente que começa a administração depois fica assim, não sei, estou meio na dúvida, de repente depois quero fazer cinema, ou depois, o Davi gosta dessa área do cinema. Eu também, Davi. Ou depois quero fazer fisioterapia, alguma coisa, e eu sempre falo esse argumento do Pedro, olha, o curso de administração ele vai te dar uma base para tu gerenciar qualquer negócio, né? Se tu quiseres, por exemplo, como advogado, abrir o teu escritório, o curso de administração vai te ajudar. Se tu quiseres como médico abrir o teu consultório, o curso de administração vai te ajudar nisso. Então, a administração é uma ciência que ela é muito importante para que as pessoas aprendam a gerenciar recursos, né, e pessoas. Então, eu também sou super de acordo com o que o Pedro falou, que todo mundo deveria fazer administração, né, puxando a sardinha no Cesupa de preferência. Tá? E estudei aqui no Cesupa. A gente está no Cesupa, a gente esqueceu de falar isso, né? Essa sala que a gente está aqui fica dentro do Cesupa, na Nimbus, que é a nossa escola de publicidade, que parte do audiovisual, o pessoal aprende aqui. Estudei aqui no Cesupa, sou formada em administração pelo Cesupa. E saí do Cesupa para trabalhar, eu tinha uma empresa, tinha uma indústria de confecções, fazia uniformes de empresas mesmo. Durante 8 anos eu fiquei trabalhando com isso. E aí o professor Rafael Bulhosa, que foi o professor que criou o NIEG, que é o Núcleo de Integração de Empreendedorismo Júnior daqui do Cesupa, que é o lugar mais legal daqui do Cesupa. Mudou o nome. Mudou. Núcleo de Inovação. Ah, desculpa. Núcleo de Inovação. Então, atualizando o Núcleo de Inovação. Me convidou para trabalhar com ele na extensão. Falou, Tati, você não quer vir trabalhar aqui e tal? Porque eu sempre falava para ele que eu queria ser do NIEG. Mas como eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, eu não conseguia, porque eu estudava na Federal de manhã e estudava no Cesupa de tarde. E depois, no último ano, eu tive que mudar Federal para noite e fazer administração aqui na Federal. Administração era turismo na Federal. Eu sou turismóloga e administradora. Por isso que eu sei organizar eventos. E aí, eu vim trabalhar para cá em 2013, comecei a trabalhar no Cesupa, na área de extensão, trabalhava dentro do NIEG, tinha uma mesinha lá. E eu organizava todos os cursos de extensão, eventos, por isso que eu criei a Semana de Empreendedorismo. Enfim, trabalhava nessa área. E depois de um tempo, fui convidada para trabalhar na CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, e depois virei coordenadora da CPA. Aí o Rafa falou, Tati, por que tu não faz mestrado, começa a dar aula e tal?
Aí eu, não sei, sou meio tímida, eu ficava muito vermelha, eu era muito nervosa, assim, pra falar em público. Ainda sou um pouco. Aí eu peguei e comecei, fiz o mestrado, comecei a fazer o mestrado em 2016 e comecei a dar aula de empreendedorismo no curso de administração. E nessa época eu jamais imaginaria que eu viraria um dia a coordenadora do curso. Jamais. Nunca passou pela minha cabeça. A melhor coordenadora de todos um os dia, cursos. com premiação. Premiação. E melhor matéria também, empreendedorismo é uma das mais... É verdade. Ainda tá virando podcast, né? É o segundo podcast que eu já gravo na minha vida. E aí comecei a dar aula aqui no curso de administração e me apaixonei por dar aula, tipo assim, uma coisa que eu amo fazer. E quando foi em final de 2019, o Caio Fânia, que é o ex-coordenador do curso de administração, veio conversar comigo, falando, Tati, ó, a gente está cogitando aqui te convidar para ser coordenadora do curso e a gente queria saber se tu topa. E aí eu falei, não sei, né, melhor, não sei, vou pensar, deixa eu conversar, porque sou uma pessoa, né, muito objetiva, talvez as pessoas, né, não curtam muito, acho que eu sou meio grossa e tal, então pode ser que o pessoal fique me estranhando. Eu falei, além disso, você, tipo, coordenadora dos professores que me deram aula. Você, muito bizarro, imagina, ser chefe do professor Júlio, que me deu aula quando eu era aluno. Dinossauro do serviço. Exatamente, o professor André me deu aula quando eu era aluna. Aí eu fiquei pensando, não sei se vai dar certo, Caio, deixa eu pensar. Aí eu peguei e fiquei pensando, aí eu conversei com o meu pai, conversei com a minha mãe, conversei com algumas amigas, assim, olha, gente, me fizeram uma proposta para ser coordenadora de curso, mas estou meio com medo, assim, e tal. Assim, não, Tati, claro que não, vai dar certo, tu vai ver só e tal. Aí eu aceitei. Então, em 2000, me Efetivou. Não, muito nervosa, assim, com muito medo pra não falar uma palavra feia aqui. Falo palavrão, mas eu vou tentar não falar esse primeiro episódio aqui. Pra não ficar. E aí, assumi a coordenação em 2020. 3 meses depois veio a pandemia. E aí foi um caos, porque, tipo, eu fiquei muito nervosa. Imagina, é difícil gerenciar um curso presencialmente, né, e online. Então, eu ficava trabalhando igual uma louca o tempo inteiro. Fiz treinamento com vários professores que eles não sabiam, tipo, o professor Júlio não sabia usar o Meet, não sabia usar o Class, não sabia nada. Ficava, tipo, várias vezes treinando várias pessoas e a gente conseguiu, né, deu tudo certo. Depois a gente voltou presencial. E aí foi muito legal, porque no primeiro ano de coordenação eu recebi um prêmio de 2º lugar como melhor coordenação do CESUPA. Então, tipo, o CESUPA tem 15 cursos de graduação, medicina, direito, engenharia, publicidade, enfermagem, farmácia, e, tipo, de todos os coordenadores eu recebi um prêmio, eu fiquei muito feliz, fiquei muito grata. E pensei, vai ver que eu sei realmente organizar as coisas. Muitas planilhas. Vai ver que dá certo. Mas ela realmente sabe muito, gente. De Tem uma coisa administração. que ela tem um diferencial absurdo, que até a Gisele, que é amiga dela e nossa professora também, esfregou na nossa cara na hora da gente fazer a avaliação, que a Tati, tipo, eu sou prova viva, eu mando mensagem pra ela 10h30 da noite, de um sábado, e tipo, domingo eu acordo de ressaca, 3 da tarde, e a Tati tá lá, respondeu tudo. Respondeu, tipo, 1 da manhã, assim. Eu fico, como assim, Tati? Vai dormir, vai cuidar da tua filha. Nas férias eu mandei mensagem pra Deixa eu Tati. falar da Bia, eu tenho uma filha. Ah, sim, eu não falei o resto da minha vida, né? Fiquei falando assim, desculpa. Aí sim, sou eu, coordenadora. Aí hoje estou como coordenadora ainda, desde 2020 até agora. Ganhei outros 2 prêmios desde então todo ano eu ganho um prêmio de melhor coordenação. Não o primeiro lugar, porque o odonto reina absoluto no primeiro lugar aqui no CESUP. Então fico intercalando entre 2º e 3º, mas sou muito feliz com esse resultado. Dá muito gás assim, pra gente continuar fazendo o nosso trabalho. Tenho uma filha de 4 anos, a Beatriz, que é a coisa mais linda do mundo. E ela é uma figura, vou trazer ela no podcast hoje. Ela vai arrasar. Ela tem um canal no espelho da minha casa. Ela fala, e aí, pessoal de casa? Hoje eu vim trazer minha mãe. Ela finge que ela vai ser uma boa podcaster. Tenho um namorado também, o Lucas, que mora comigo. Tenho 3 irmãos, a Thaís, a Rafinha, 4. A Duda e a Luna, que meu pai e minha mãe separaram, tiveram filhos separados. E é isso, tenho 37 anos, quase 40, meu Deus. Não parece, sei que isso choca. Mas é isso. E Tati, algo que eu acho muito legal aqui no CESUPA, que complementa um pouco o que tu disse, é justamente que é uma instituição muito aberta para ouvir. Sim. Então,
muito dessa inovação que o Cesupa tem, de todos os projetos e até a nova forma de estudo, pelo que eu entendo, vieram de alunos, né? Que eram alunos do Cesupa, identificaram pontos de melhorias, estudaram, se especializaram e foram desenvolvendo. Hoje a gente tem o Multiverse, que é uma plataforma que a gente administra os projetos, que a gente vai falar mais à frente, da faculdade, que foi desenvolvido por uma ex-aluna que atualmente está em cargo de gestão também, desenvolvendo algo bem legal, né? Eu acho muito legal isso do Cesupa de ouvir. Sim. Eu fico sempre pensando como coordenadora, hoje eu sempre penso que coisas são legais que, por exemplo, não tinha na minha época e que eu gostaria de ter tido. Então, eu sempre faço muitos eventos, de trazer pessoas, né, de fora para vir falar, empresários, egressos principalmente, para vocês se inspirarem, né, e conhecerem, tipo, o Júlio, né, que é da Ativa, tipo, caramba, esse cara estudou aqui no Cesupa, né, como eu, e hoje está aí onde está. Então, é legal isso. Visita técnica, eu sempre falo que, tipo, eu sempre sou louca das visitas técnicas aqui. Todo semestre tem várias. Grafeu Sócrates. Tipo, na minha graduação, a gente fez uma visita técnica. Tipo, nos 4 anos de curso, eu fiz uma única visita. E aí, quando eu fui pro Sócrates, eu vi que, nossa, fazer visita, tipo, abre muitas coisas, né? Muitos horizontes. O Sócrates é um projeto do NIESG, que é um projeto de visitas técnicas, que a gente vai de ônibus andando pelo país, visitando até fora do país, visitando várias empresas. E aí eu vi o quanto isso é legal da gente ver na prática o que de fato a gente estuda em sala de aula. E então eu tento implementar no curso coisas que eu considero que são interessantes para os alunos aprenderem. E além disso, eu tenho muito essa filosofia de escutar, né, de ouvir a demanda das pessoas, seja por meio da autoavaliação, que a CPA promove aqui no Cesupa. Então a gente sempre lê todos os relatórios para entender, né, de fato o que precisa ser melhorado, ou seja, nas entradas de sala. Eu sempre sou muito amiga dos alunos, assim, no sentido de ser aberta e conversar com todo mundo para ouvir. Aí, Pedro, o que tu achaste, professor? Qual foi a tua opinião sobre o que aconteceu? Achei que, né, ele demorou um pouco mais, ou ele foi muito prolixo. Aí eu converso com o professor, na próxima vez tem que ser... Então sempre ouço o que o aluno que está em sala, que eu acredito que é quem está lá querendo aprender, que eu acho que hoje mudou muito essa concepção de aprendizagem. Antes era muito o papel do professor repassar o conhecimento, e hoje a gente entende a aprendizagem como uma troca, né? Então o aluno ele tem que aprender. Então se o professor está fazendo de uma forma que não está ajudando o aluno a aprender, a gente precisa mudar a forma de fazer. E muito por isso a gente mudou um pouco o curso, né? Então a gente hoje trabalha com a aprendizagem baseada em competências, né? Tipo, a gente avalia competências, a gente não é simplesmente uma nota. Então a gente avalia as competências que os alunos deveriam desenvolver naquele semestre, naquela disciplina, naquele projeto, e dá feedback para esses alunos com relação a isso, justamente com esse propósito de melhorar a aprendizagem, né? Então acho que o Pedro e o Vini podem falar um pouquinho sobre isso, né? Tipo, de como hoje o curso faz com que eles se autoavaliem, com que eles avaliem a equipe o tempo inteiro, com que eles ouçam o feedback dos professores, e como isso ajuda vocês a melhorar como alunos, profissionais e pessoas. Bom, sou calouro, né, ainda, estou no 2º semestre, já tô indo pro terceiro. Quase no terceiro. Quase não calouro, quase veterano, mas eu tenho uma experiência muito boa aqui no Cesupa. Principalmente eu me deparei com esse método de competências aqui, e foi um choque de realidade, porque eu estava acostumado a viver uma coisa no ensino médio, né, notas e, meu Deus, enfim, estudar para passar. Mas aí eu cheguei no Cesupa e vi que, principalmente no curso de administração, eu não sei se nos outros cursos já estão assim. Só engenheiro de produção. Enfim, na administração a gente é avaliado por competência. Tem insuficiente, regular, bom e excelente. Então, ao longo do teu trajeto no semestre, além das presenças na sala de aula, no teu engajamento dentro da sala de aula, os trabalhos e as provas, tudo isso conta como competência. Então no final vai ser tipo uma somatória de tudo, e para tu ver se está apto ou não naquela habilidade, se tu desenvolveu ao longo do semestre aquela habilidade. É uma coisa muito boa, e o Pedro pode falar sobre o que a gente está falando, para quem não entende muito do Cesupa, a cada módulo que a gente tem as matérias que fazem parte curricular. Então as matérias algumas tradicionais, outras mais inovadoras como empreendedorismo, e sempre tem entre as matérias casa para ter um projeto,
que esses professores eles entram como tutores e vão estar junto com a gente desenvolvendo um projeto na prática. Então, em vez de eu só saber ali a teoria, eles acabam colocando a gente dentro do mercado de trabalho para que a gente possa estar desenvolvendo competências. Por exemplo, eu estou num módulo que o módulo é desenvolver uma política pública. Então, quando que eu imaginei que eu estaria ligando para um órgão público, aí chegou um momento lá da gente reunido, aí eu disse, gente, a gente não está conseguindo retorno por e-mail, eu vou ligar. Aí todo mundo nervoso, não, é um órgão público, não sei o quê. Então, esse formato de ter esses projetos, além deles trazerem para a prática, eles desenvolvem as habilidades na gente de responsabilidade. Então, eu vou falar com uma pessoa de um órgão público, com um empresário, então como que eu vou me portar? Para que eu tenha atenção desse público. Outra coisa, dentro desse projeto, não é só provas que a gente faz, então esse projeto tem um resultado dele, e esse projeto é desenvolvido por uma equipe. Então, em tempos a gente precisa se autoavaliar. Então, eu falo para o Vinícius como ele está indo, o que ele precisa parar, o que ele precisa começar. E isso é algo, inclusive, que eu percebo que a gente tem trabalhado bastante, que quando a gente sai do ensino fundamental, a gente ainda não tem essa habilidade que é muito necessária no mercado de trabalho, de saber tanto dar como receber feedback. Então, é realmente uma competência a ser desenvolvida. Um dia desse eu estava vendo um vídeo de algum especialista que falava que, principalmente a nossa geração, é uma geração muito carente por conta do digital. Então, é uma geração que tem muita dificuldade em receber feedbacks. Então, sai da universidade e não consegue parar em um emprego porque não consegue ouvir um feedback que leva para o lado pessoal, uma crítica. Um tapa na cara, pensa em desistir. É bem comum hoje em dia. E aí o curso do CESUP, ele traz muito essas habilidades, não só o projeto eu acho muito legal porque ele traz para a prática, mas também isso de responsabilidade, tem um prazo, eu tenho pessoas para avaliar, eu vou ser avaliado e eu não vou ficar feliz muitas vezes com a avaliação do professor ou do aluno, e que o sistema tradicional só de provas não permite isso, eu vou receber a minha nota lá e tudo. E também tem uma frase que sempre falam que as pessoas são admitidas pelo currículo, né? Só que elas são demitidas pelo comportamento. Então, o CESUP ele consegue, por meio dessa nova metodologia, desenvolver diversas habilidades na gente comportamentais, de responsabilidade, ouvir feedback, dar feedback, e isso eu acho muito show. Só te completando aqui que tu falaste do teu projeto desse módulo, né? Sim. E eu também estou passando por um projeto desse módulo que é de consultoria. Uma coisa que, poxa, eu nunca pensei, né? A gente está tendo a matéria de consultoria e a gente tem que aplicar isso na prática. Porque no começo do semestre, a gente teve que selecionar uma empresa, falar com o empresário, levamos um contrato para ele, para falar que somos alunos, estamos prestando uma consultoria de graça, obviamente. E, poxa, é incrível, assim, tu ter esse contato direto com o consumidor, com o empresário, ver de dentro tudo que está acontecendo. Realmente viver uma experiência de consultoria, ser um consultor, né, na prática. E dentro do meu curso eu jamais pensei que fosse praticar uma coisa dessa, assim. Bom, eu não estudei do mesmo jeito que eles, eu não participei da metodologia de módulo, de competências, mas o meu curso do CESUP ele teve muita experimentação. Tiveram várias consultorias, eu acho que no total eu devo ter feito umas 8 consultorias no meu curso inteiro. Muitos foram interessantes, umas melhores que as outras, tanto por conta do empresário, tem vezes que os empresários não ajudam muito, outras por conta de alunos que foram meus colegas, e por aí motivos. A pandemia veio para dificultar bastante, mas em relação a meus últimos 2 semestres, no caso o 7º semestre e o 8º semestre, como a Tati falou, teve as visitas. Eu acho que semestre passado ela organizou, foram umas 5 visitas. 5, Deviam ser 10, umas 5 visitas em todas as empresas interessantes. Aí tinha que fazer um relatório em cima da visita e tudo que a gente aprendeu na empresa. Então é algo que estimula a gente a entender como é que o mercado funciona. Esse semestre a gente vai fazer mais visitas, a gente tem conversas com administradores maravilhosos. A matéria da Tati, para quem não está entendendo, é imersão em negócios. A matéria que eu faço com ela é imersão em negócios, tanto do semestre passado quanto nesse semestre. Então é isso, a gente se imerge no negócio, entende como ele funciona, quais são as peculiaridades de cada negócio,
leva pautas interessantes. Diferentes mercados também, né? Sempre trago tipo, pessoas que atuam em diferentes mercados para poder complementar. Exatamente. Caso sejam pessoas com mercados parecidos, leva as duas juntas para fazer um debate, para mostrar quais são as diferenças entre um e outro. E tipo, traz muito conteúdo em relação ao mercado, em como a gente vai poder exportar, em coisas que a gente pode aprender para executar lá na frente, tanto como administradores dos nossos próprios negócios, como consultores de negócios de outros, que a gente pode ser, como próprios funcionários, dando pitaco aqui e ali, que é uma coisa que administrador gosta bastante de dar pitaco. Além dos projetos em si, como ele e a Tati falaram, a maioria dos professores, eles buscam nessa ideia de trazer para a prática. Por exemplo, eu estou em gestão de projetos agora. E aí a gente já desenvolveu o modelo PMBOK, agora a gente está criando um projeto ágil para desenvolver o projeto. E na última aula que a gente teve, a nossa professora chamou uma egressa do Cesupa, que atualmente trabalha no iFood, de home office. Então, ela que está numa empresa, tipo assim, multinacional, e ela veio, óbvio que... E deu uma tutoria, mais ou menos, para como está desenvolvendo o nosso. Então, ela viu, mas... E aí ela viu um pouco como estava o nosso projeto, disse tem como ajustar isso, mas assim, ela disse, gente, é isso. Às vezes a gente imagina coisas mirabolantes, tipo assim, no mercado de trabalho, mas acaba que o Cesupa está muito imerso dentro disso. Então, desenvolver projetos vai ser isso que vocês estão fazendo, ajusta isso, mas na prática é isso. A nossa aula de RH, a gente teve todos o estudo dos subsistemas e uma das nossas avaliações, a gente precisou ir para dentro de uma empresa e verificar como é o recrutamento daqui, como é o processo de desenvolvimento de pessoas. Então, na prática, o meu amigo Pedro Vitor até disse, depois que a gente acabou lá na empresa... Outro Pedro. Terceiro Pedro. Aí ele disse, caramba, tipo, isso foi uma aula de vida, porque a gente vê ali na teoria e na nossa atividade a gente foi para dentro de uma empresa e viu, tipo, de fato, como é que acontece aqui. E já a gente, como a gente já tinha estudado, a gente já até verificou quem é a gente, mas a gente já verificou dentro da empresa pontos de melhoria. Então isso é muito interessante. Isso é uma coisa absurda, que a gente faz pra qualquer coisa. A gente vai consumir qualquer coisa. Hoje em dia eu olho pra algum lugar, eu chego em um lugar e falo, dava pra ajeitar isso aqui, aquilo ali, o setor de pessoas aqui é complicado, esse atendimento não foi tão bom, esse atendimento foi maravilhoso, a experiência que está sendo passada é o forte do lugar não é o preço, e isso dá para perceber muito em administração, tanto de empresas quanto de serviços públicos. Aqui em Belém, especificamente serviços públicos, eles deixam bastante a desejar. Então, tipo, se tu estuda administração e vem fazer um estudo de caso aqui em Belém, com alguns órgãos, tem outros órgãos que fazem muito bem esse trabalho, mas tem alguns órgãos que deixam a desejar, e tu vai ver que tem coisas ali que são facilmente implementáveis e ajudariam muito, mas não fazem por um motivo. Tem muitas pessoas que não sabem como fazer, e isso, como eu falei antes, acarreta em qualquer tipo de negócio, e mesmo que tu não tenha um negócio, vai ter um filho, uma família, para ver se a administração não vai te ajudar. Só para complementar, finalizar essa parte do curso exatamente, a nossa ideia é exatamente essa, é a gente fazer com que os alunos entendam que na prática tudo aquilo que eles estudam é necessário. Então, tipo, sempre levar vocês para irem nas empresas e verem, olha, eles usam 5W2H aqui, parece que, credo, a gente faz isso todo semestre. Olha, ele fez uma análise SWOT do restaurante dele para poder planejar o negócio. E é isso, a gente estuda coisas que de fato vão para a prática. E aí, uma das coisas que, quando eu assumi a coordenação, me comprometi em melhorar também no curso, essa parte de extensão, né, de contato com a comunidade e tal, já é muito boa no nosso curso. Sempre foi, né, como o Pedro falou, mesmo não sendo nesse formato, a gente sempre teve projetos integrados com consultorias e tal. Eu fiquei pensando, como é que a gente pode melhorar a parte dos estudos, né? Tipo, a parte mais de ciência e tal. E aí a gente criou no semestre passado o START, que foi um grupo de estudos gamificados, o primeiro aqui do Cesupa,
e o Vini até participou também do Start. Então a ideia era fazer os alunos estudarem de uma forma mais divertida, né? Então eu como professora criei vários encontros, e nesses encontros os alunos tinham que ouvir um podcast, e aí também veio a ideia do podcast a partir disso, que inclusive foi o da CX Generation, da Karen, que também a gente gravou um podcast com ela, tem um episódio sobre o Start no podcast dela. E aí a partir do conteúdo do podcast a gente fazia algumas atividades, fazia um mapa mental, fazia um jogo de quiz, de perguntas e respostas, num joguinho 2D. É um joguinho bacana. Fizeram um escape room. Então, para estimular justamente mais essa parte teórica, para unir, né, tipo a teoria com a prática. Então, o nosso grande desafio aqui no nosso curso é sempre fazer os alunos entenderem que é muito importante fazer a prática, mas também é muito importante entender a teoria, que é isso que vai diferenciar um administrador formado em administrador, gestor, que sabe a técnica, que sabe a teoria por detrás daquilo que ele está fazendo, e não só fazer, né, de qualquer forma ou fazer no feeling, né? A gente estuda ferramentas, estuda teóricos que vão ajudar a gente a colocar aquilo lá em prática. Então, esses são os projetos assim mais legais do nosso curso e que eu acredito que são os principais diferenciais da gente no mercado hoje. Outro projeto muito interessante que o curso tem é o Amazon Mic Podcast. Exatamente. A gente vai falar mais sobre ele agora. Ele é a ideia, basicamente, é a gente mostrar como o estudo da administração pode te ajudar no teu negócio, quais são as ferramentas e as práticas que tu pode fazer em cada segmento. A gente pretende chamar segmentos muito diferentes cada um dos episódios. Até agora, os episódios serão mensais. Esse daqui é exceção. O próximo episódio vai sair ou semana que vem, ou na semana seguinte. Fiquem esperando. Aguardem. E basicamente a gente vai trazer empresários, administradores, trabalhadores, empreendedores que estudaram no Cesupa e utilizam as coisas que eles aprenderam nos negócios. A gente pensou também em alguns episódios trazer um aluno atual e um egresso para eles trocarem ideias e experiências. A ideia é principalmente trazer alunos que sabem muito o que querem, porque tem pessoas já estão até criando, na verdade, talvez seu produto, e pessoas que já têm. Exatamente. Tem pessoas na minha sala, por exemplo, que já tem uma lan house, gente que quer ter uma loja de departamentos, gente que quer ter um restaurante. E essas pessoas, elas podem ser muito ajudadas caso elas sejam atraídas para uma conversa com um grande gestor. Não precisa ser incrível, mas uma pessoa que realmente se situou no mercado e que conseguiu se posicionar e que tem uma empresa estável por conta de tudo que ela aprendeu em administração e todas as vivências que ela teve no decorrer da criação do negócio e da sua vida inteira, em geral. Não, eu ia falar só que a gente vai também, além do áudio, a gente também vai gravar alguns takes curtos e postar no nosso Instagram do curso. Os trechos. Os trechos. Os melhores momentos. Que é @ADMCesupa. E aí também convidar o pessoal que está ouvindo a gente, caso vocês conheçam pessoas que sejam interessantes e tenham sido egressos do curso de administração, que vocês acham que seria legal a gente trazer para conversar e bater um bate-papo, manda no direct pra gente, olha, no @ADMCesupa. Olha, esse cara aqui é muito bom, ele sabe muito desse mercado, seria muito legal fazer um episódio com ele, que a gente também está aceitando nomes, né, e indicações de pessoas para fazer nosso podcast. E o muito legal de podcast em si é porque, assim, as redes sociais, por exemplo, o Instagram, o Facebook, todo mundo quer se mostrar a melhor vida possível, viagens e tudo, e a gente acaba vendo pessoas inalcançáveis. Então o podcast, eu acredito que ele tem se popularizado tanto porque é um bate-papo que a gente começa a se identificar e se inspirar. Caramba, essa pessoa que é tudo isso, ela é igual eu, ela errou, ela falhou. Então, tipo assim, trazer empreendedores, egressos do Cesupa é justamente também para inspirar você que tem um projeto, que tem um sonho, a se inspirar que você pode. Por exemplo, eu gosto muito de assistir podcast e teve um podcast que eu vi, uma publi aqui, dos sócios, que eu acredito que foi os sócios com a Nativosa, que acabou de vender, tipo, a marca dela pro Grupo Soma, tipo assim, por 200 milhões, algo nesse sentido.
E, tipo assim, a Nativosa é assim, aí eu, tipo assim, sempre uma marca, sei lá, ela já começou em berço de ouro, algo nesse sentido. Mas aí no podcast tu percebe que, tipo assim, ela comprava tecido e levava numa costureira pra fazer blusas iguais e vendia pros amigos, então... Começou do pequeno, então, tipo, o podcast vem muito isso, de trazer, de fato, a realidade. A pessoa faliu, a pessoa não deu certo, e eu acredito que o podcast vem muito inspirar. Então, a gente pretende trazer isso, a gente pretende trazer inspiração por meio de profissionais, para você saber que é possível e saindo daqui do Cesupa voar muito, depois voltar para contar a história, vir no podcast. Mostrando como o Cesupa capacita muitas pessoas, e tem muitos exemplos. Inclusive, eu queria puxar um gancho que eu esqueci de falar, que eu tive a oportunidade de participar do Sócrates, né, esse ano, e em quase todas as empresas que a gente foi, fora do estado do Pará, São Paulo e Belo Horizonte, São Paulo e Belo Horizonte, quase todas as empresas que a gente visitou tinham um egresso do Cesupa. Sério? Sério. Inclusive, foi na BTG Pactual, foi na Falcone. Mas quem eram as pessoas? Não lembro de nome. Tá. Tudo bem. Ok. Enfim, várias empresas, inclusive agora o Emmanuel, que está trabalhando na Future Brand, ele conseguiu um que legal. emprego lá, São Paulo, muito bacana. Foi uma empresa que a gente visitou, inclusive, incrível. Enfim. Legal. Os professores, não só professores, mas convidados, a maioria são egressos. E tipo assim, eles falam muito isso de que se tu te dedica no Cesupa e tu segue o que é proposto, tu tem a possibilidade de escolher o que tu quer. Então todos os professores, quem quis estar no Cesupa é porque quis. Então por isso que quis, que está desenvolvendo um ótimo trabalho, criando projetos. Quem não quis, quem quis estar numa área pública, está em área pública. Quem quis estar em grandes empresas, quem quis estar, por exemplo, na iFood, como ele disse no Falcone, então, gente, é isso. Muitas vezes a gente pensa, a gente tem o complexo de vira-lata, como a gente sai aqui na Amazônia, no norte, em Belém do Pará. Tem gente que tu fala Belém do Pará, a pessoa fala, que isso, é de comer, que doença é essa? Mas não, é uma cidade que ela é até bem desenvolvida. Sim. Pelo que as pessoas acham, ela é muito mais desenvolvida. E a gente tem esse complexo de vira-lata, de achar que ninguém daqui de Belém vai sair daqui do Cesupa, que é uma universidade privada, é uma faculdade privada daqui de Belém, para sair e ser grande em alguma empresa. No ensino médio, por exemplo, tinha uma visão dos meus amigos que as pessoas que eram realmente bem-sucedidas, elas tinham feito Universidade Federal, que não é uma verdade que a gente percebe aqui, tanto que pelo que o Pedro falou e pelo que a Tati falou, e o Vinícius também complementou que tem pessoas que saíram de Cesupa que estão em todos os tipos de empresas grandes como a Hidro, empresas startups, criaram startups, participam de startups que geram milhões, que são avaliados em milhões, na verdade, ou trabalham nos órgãos públicos e normalmente, lógico que tem um ou outro aí que não é a ovelha mais bonita do rebanho, mas normalmente as pessoas são muito boas no que elas fazem e elas são exemplos de seguir para caso tu tenha interesse de ir na mesma área. É um negócio... E a ideia então é chamar essas pessoas, né, para serem propulsores, né, inspiradores de outros estudantes de administração, aqui do Cesupa principalmente, mas de qualquer lugar que estejam ouvindo a gente, para contar suas histórias e inspirar as pessoas a seguirem, né, e a persistirem nesse caminho, que não é fácil, né, obviamente, né, precisa de dedicação, precisa de estudo, mas que é possível ter bastante sucesso fazendo administração, gerenciando o seu negócio ou atuando em outras empresas. Também complementando o que a Tati falou antes, caso vocês queiram tenho interesse em trabalhar em alguma área, mas não conheço ninguém que seja egresso de Cesupa, falem, eu queria que alguém falasse sobre tal coisa, eu queria que alguém falasse sobre outra coisa. Ou sobre temas, né? Um tema que pode ser interessante. Construam junto com a gente esse podcast. Isso, que aí caso vocês vão falando, a gente vai tentando fazer. Caso esteja dando bem, a gente tenta diminuir o intervalo de tempo entre um e outro. Talvez para 3 semanas, 2 semanas, depende tudo dos feedbacks da galera que estiver assistindo. Então, eu acho que basicamente é isso. Por hoje. Alguém mais tem alguma coisa para falar? Não, só agradecer, meninos, por terem topado a ideia.
de construir um A podcast. gente agradece totalmente a Tati veio com essa ideia embrionária, a gente pegou, abraçou, correu atrás. O Cezupa tá dando tudo que a gente precisa, tudo, equipamento, o pessoal, a sala, a plantinha daqui de Cezupa. Gostaram do conceito de não é pra gente, que a gente vai montando também o A logo cenário. que a gente tá construindo direitinho também. A logo a gente tá construindo em conjunto e é isso. Os nossos aqui, amigos eu aqui não querem aceitam aparecer aqui, mostra pra Acho gente que faltou só uma mostrar. tigela com meio de açaí pra cada um, né? Concordo. Sigam as redes sociais, a DM Cezupa, Deixa eu ver aqui embaixo aqui, ó. as redes pessoais do Vini Vini B. Farias. Vini B. Farias, Pedro Emanuel, com O, Emanuel. Pedro Emanuel. e corretor, porque eu também atuo como corretor de imóveis aqui em Belém, corretor.pedro V. Abinader. E também. E a Tati. TMT Araújo. Essas são as redes sociais que a gente vai publicar, todos os trabalhos. Ó, Esse aqui é o Davi. esse aqui é o nosso produtor. grande produtor, Davi Araújo. Se apresente aí, Davi, direitinho. Meu nome é Davi e eu tô sendo editor aqui do projeto. O meu arroba é ITZ Davi Araújo, Davi com Y. O Davi, ele é estudante de produção, né? Administração. Não, administração mesmo? Junto com ele. Ah, Segundo bacana. semestre. Vini. Bacana. Então é isso, gente. Isso. Muito obrigado por assistirem e a gente vai lançando cada vez mais. Fiquem aguardando. Os próximos capítulos. Esse foi o episódio 0. Mas Obrigado. Valeu, galera.